Eu confio em ti, nada poderá me afastar de ti. Em todo tempo eu sei que estás comigo. Glória a Deus, povo de Deus, boa noite, paz seja convosco. Quero agradecer primeiramente a vida do missionário Jair por essa grande oportunidade que é poder ministrar na vida, nossas vidas, este grupo de resistência espiritual. Eu gostaria aqui nessa primeira reflexão, o tema da mensagem de hoje é para que a gente possa estar ministrando agora na Santa Ceia. E buscando a Deus, orando ao Senhor, eu disse: Deus, nos dê uma palavra que venha de encontro ao nosso coração. E uma das coisas que eu tenho dito, irmãos, que tudo que Deus faz é coerente ao que Ele é. E uma das coisas que nós podemos afirmar é que Deus, Ele é amor. Contudo, o maior objetivo dessa mensagem é que possamos ser ministrados através do Espírito Santo e fazermos algumas reflexões que eu anotei aqui. A primeira delas, irmãos, eu vejo muitas pessoas falando assim nesses últimos tempos: pastor, eu estou muito cansado. Pastor, eu não tenho forças. E a pergunta é: Deus se cansa? Deus se cansa? Pois vivemos nesse grande período, num período que dizem muitos estarem cansados, mas não apenas um cansaço físico, como também um cansaço espiritual. Infelizmente, quantos valentes nós vimos aí no ano de 2017, 18 e 19, homens de Deus, que ceifaram as suas próprias vidas por frustrações, cansaços. Eu não estou aqui para julgar, eu estou aqui para que a gente possa refletir tudo. Você líder de célula, você líder de macrocélula, pastores, evangelistas, presbíteros, quantos homens de Deus se frustraram nesses últimos tempos, ceifando a tua própria vida? A primeira coisa que nós temos que entender nessa pergunta, se Deus se cansa, porque tendo em vista que muitos estão falando de frustrações, mas o que é a frustração? É uma expectativa daquilo que Deus não prometeu. Quantas pessoas hoje estão exercendo ministério, criando expectativa naquilo que não é a palavra de Deus? Homens que desistiram de tudo. Contudo, muitas vezes nós questionamos: se Deus, Ele cansa, porque nós podemos observar que no sexto dia, Deus tudo fez, tudo criou e tudo formou. Mas a Bíblia vem dizer que no sétimo dia Ele descansou. Mas eu queria chamar a tua atenção que esse cansaço, ou melhor dizendo, descansar, não é de um cansaço físico. É do Senhor dizer: está consumado o que eu vim fazer. Ou seja, meu irmão, é você entender que se cumpriu o que Deus tinha que fazer até o sexto dia. E essa reflexão de um Deus homem, essa reflexão de um Deus divino é o que nós temos que analisar. Preste bem a divindade e a humanidade do mesmo Deus que nós estamos falando. Muitos homens deixaram de crer em Jesus porque Ele veio numa forma corpórea humana. Muitas pessoas deixaram de seguir a Cristo. O próprio João Batista teve um momento de estar num cárcere e disse: vá lá e pergunta se esse Messias é realmente o que há de vir. Porque para ele esperava um homem que viesse e quebrasse todos os paradigmas. O próprio Judas criou expectativas de um grande libertador e de repente ele se encontrou frustrado de ver um Jesus que perdoava, de ver um Cristo que veio para servir. E é sobre isso que nós temos que buscar entender que Deus é esse,
que antes de levar o teu filho para o trono, o levou para a cruz. E para que possamos entender essa reflexão de hoje, preste bem atenção. Quando eu falo que o próprio Pai levou o Filho antes do trono para a cruz, está lá em João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então preste bem atenção. Irmãos, quem não experimenta a Deus, experimenta ídolos. Por isso que o próprio Senhor Jesus, ele se esvazia de todo o seu ser para cada dia ter experiência com o Pai. Que nós possamos juntos nessa quarentena buscar experiências com Deus. Deus está levantando uma geração que irá aprender a viver e ter experiência do seu amor através da fé. Pois o desejo de Deus é que sejamos apenas dependente dele e tornamos um só coração com ele. Nós podemos ver isso no texto de Ezequiel capítulo 11, verso 19 ao 21, que diz: e lhes darei um coração e um espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne para que andem nos meus estatutos, e guardem os meus juízos e os cumpram, e eles me serão povo e eu serei o seu Deus. No 36, verso 26 ao 28 diz assim: e dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos e observeis, e habitareis na terra que eu dei aos vossos pais, vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Irmãos, que possamos entender que o desejo de Deus é que tornemos o teu povo. Porém, como tornarmos um só com ele e sermos o povo dele? Eu quero trazer aqui a reflexão de Charles Finney, que certa vez diz: quem nasce na fé pela emoção morre quando ela acaba. O Senhor nesta quarentena está nos dando experiência, irmãos. O Senhor nesta quarentena está nos dando experiência com Ele. Hoje, que nós estaremos ministrando na ceia, eu posso dizer, é um dia muito especial, que não se trata apenas de uma celebração de vitória, mas de uma mesa de perdão. Como assim, pastor? Não se trata apenas de um dia emotivo, mas também um dia de examinarmos. Pois a Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. Devemos então nos examinar a cada dia, observar que quando há muitas regras, quando há muitos regulamentos, é porque o relacionamento está fraco. Chegou o tempo de relacionarmos com Deus. Observe bem. Quando você fala que quando há muitas regras e regulamentos, eu vejo hoje uma geração que diz: você tem que chegar tal horário para o culto, você tem que chegar e preparar tal instrumento, você tem que fazer isso, fazer aquilo outro. Pastor, isso é errado? Não, é certo. Mas quando você põe muitas regras e muitos regulamentos, é porque o seu relacionamento com Cristo, com o Espírito Santo, talvez esteja fraco. Porque é Ele que te conduz à hora de chegar ao culto. É vivermos uma dependência para começarmos a entrar na mensagem. Preste bem atenção. Como se tornar um povo? Como nesse momento agora, ao cear e ser corpo em Cristo, através do pão e do vinho? É observarmos os 4, não digo fundamento, mas observações que nós temos que fazer do nosso Deus. O nosso Deus, Ele criou.
O nosso Deus, Ele viu a queda do homem, mas através da redenção, Ele nos dará uma consumação da vitória. Eu disse aqui no esboço, estamos vivendo um período de redenção, ou seja, de entrega total a Cristo, um período profético em nossas vidas, tanto pessoais como familiares. E nesse domingo não será diferente, pois é um dia de ceiarmos juntos, você e a sua família, pai, mãe, filhos. Ou seja, e os irmãos mesmo distantes, porém unidos em um só propósito, em um só coração, através da ministração dos líderes do GRE. Pastor, o que é o GRE? É uma visão que Deus trouxe para o missionário Jaider, muito forte. Grupo de resistência espiritual. Irmãos, quero aproveitar o espaço novamente e agradecer ao missionário por esse prazer e essa oportunidade de estarmos ministrando. Queridos, chegou o momento de sermos um corpo. Chegou o momento de sermos uma só família. E nessa primeira atuação do grupo é saber que hoje várias igrejas, nós tivemos cultos em vários horários de 15, no máximo até 15 pessoas. Líderes ministrando as palavras às 9, às 10, às 11. Nós ministramos hoje várias ceias, várias comunhão, a coinonia entre os irmãos. E aí preste bem atenção, você que está agora com este copo de vinho, com pão representando o corpo. Eu disse aos líderes lá da igreja, fiz uma pergunta: se Jesus estivesse, e ele vai estar na porta do céu a te esperar, e ele perguntasse assim: por que você se acha digno de entrar no céu? Eu tive várias respostas, pessoas dizendo: pastor, porque eu sou um homem bom, pastor, porque eu sou de oração, pastor, porque eu creio em Deus. Mas a resposta, meu irmão, mais coerente é dizer: Jesus, eu mereço o céu porque eu sou um pecador arrependido. Eu mereço o céu porque eu pequei, mas Senhor, eu confessei os meus pecados e eu creio no teu perdão, porque a cruz é isso. Irmãos, porque muitas vezes eu estou falando do céu, da porta e a Santa Ceia. Nós não ceiamos porque simplesmente somos merecedores ou dignos de cear. Talvez você vai dizer: pastor, mas a palavra aduz ou preconiza da seguinte forma, que examine o homem a si mesmo, e diz que aquele que toma indignamente a ceia, ele toma para a sua própria condenação. Observe bem, quando a Bíblia está dizendo que o indigno, ou dignamente, ele não está falando de um pronome pessoal, mas ele está dizendo, olha, no coletivo. Porque se eu disser nesta noite que eu sou mais digno do que o meu irmão em ceiar, ou que eu sou digno ou indigno, ou que eu mereço ou não mereço, eu estou dizendo, olha, eu sou melhor do que o outro. E a reflexão não é essa. A reflexão é no coletivo. É saber que eu não sou melhor do que o meu irmão. É saber que eu não sou digno de ir para o céu. Mas é um momento de se arrepender. Por isso que a ceia, a mesa do Senhor, é a mesa do perdão. Hoje é dia, meu irmão, de você olhar para o teu irmão e não condenar. Quantas vezes você talvez chegou em igrejas que você viu uma pessoa que estava ceando e você dizia: aquela pessoa não pode cear. Fulano de tal não pode ceiar porque ele fez isso ou aquilo. Até mesmo você um dia disse: eu não posso ir à ceia porque eu pequei. Meu irmão, essa é a essência do evangelho. É você dizer: não, eu vou à ceia porque é para ela. A ceia foi feita para mim, um pecador arrependido. Esse mês eu pequei, esse mês eu errei, mas eu não vou errar mais. E a maior graça que nós estamos vivendo é que você agora vai cear com a tua família. Talvez agora você está olhando para o teu irmão e você brigou com ele, você xingou, você blasfemou e você está dizendo: olha, me perdoa. Jesus me perdoa porque eu não sou digno, mas o Senhor me encontrou. Esse período de quarentena, meu irmão, é o período que possamos ser árvores boas, pois toda árvore boa dá fruto bons. E é pelos frutos que nós conhecemos as árvores. Porque
Se nós dissermos coisas boas sendo mal, como assim será? Isso está lá em Mateus 12, 33 ao 37. Diz assim: pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira as coisas más. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras sereis justificado e por tuas palavras sereis condenado. Chegou o momento de sermos bocas proféticas em nossa cidade, em nossa casa e em nossa família. Em Marcos 1,37 relata sobre a cura de um enfermo e a purificação desse leproso, trazendo um grande ensinamento. Preste bem atenção. Olha só, por que os enfermos eram levados aos médicos e os leprosos eram conduzidos ao sacerdote? Afinal, o que seria essa lepra? Em Levítico 13, 44, vem nos mostrar este grande significado de ser leproso. E preste bem atenção, nós que estamos analisando esses textos, tanto em Ezequiel, quanto Ezequiel 11, Ezequiel 33, que fala: olha, o Senhor nos tirará um coração de pedra e nos dará um coração de carne. Observe bem. Primeira coisa é entendermos o que é ser leproso. A Bíblia diz em Levítico 13, 44 a 46 assim: leproso é aquele homem imundo que está. O sacerdote o declarará totalmente por imundo, na sua cabeça tem praga. Também as vestes do leproso em que está a praga serão rasgadas e sua cabeça será descoberta, e cobrirá o lábio superior e clamará: imundo, imundo, todos os dias em que a praga houver nele. Será imundo. Imundo está, habitará só, e a sua habitação será fora do arraial. Muitas vezes o Senhor permite períodos em nossas vidas de isolamentos, para vermos o que, ao invés de sermos apenas palavras proféticas, apenas nos deixamos por palavras frívolas, ou seja, as palavras torpes, que saem dos nossos lábios, ao invés, como vimos lá em Mateus. Pessoas que simplesmente, irmãos, se deixam levar por palavras. Pessoas que estão em casa e ao invés de dizer Deus obrigado, começa a dizer desculpa a palavra desgraça é a ausência da graça de Deus. Quantas pessoas gritaram talvez nesse período essa desgraça desse menino, ou esse inferno desta casa, ou esta vagabunda, ou isso ou aquilo, esse burro, ou seja, palavras que não condiz em sermos palavras proféticas. Homens e mulheres que ao invés de abençoar estão amaldiçoando. Mas eu disse, você é boca profética na tua casa. Você vai ler agora nesse momento Isaías 58, verso do 6 ao 10, que diz: todos agora em casa. Você líder que está pregando e preparando para a ceia, observe bem: porventura não é este o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o pão com o faminto e recolhas em casa os pobres, os abandonados, e quando vires o nu, o cubras, e não te escondas da carne? Então romperá a luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Preste bem atenção. Então clamarás e o Senhor te responderá, e gritarás, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jogo e estender do dedo e falar iniquamente, e se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como ao meio-dia. Aleluias. Eu quero dizer, meu irmão, como que Deus troca o nosso coração quando você permite Ele ser o teu Deus. Veja o verso 9 que nós acabamos de ler de Isaías 58. É falar iniquamente,
Na mesa você não fala mal de ninguém. Em Levítico 13 fala do leproso. Porém, no capítulo 14 fala da casa que tem lepra. Leia agora. Diz assim o que está lá na casa que tem lepra, que devemos tirar as pedras. Primeiro no verso 38 e 39 diz: raspem as paredes, e ao chegar nas pedras, se as pedras estiverem leprosas, tiverem com marca da lepra, tire essa pedra. Oh querido, eu quero dizer que nesta ceia, permita o Espírito Santo trocar, tirar este coração de pedra e colocar um coração de carne, um coração novo, porque há a promessa de um Espírito novo. Ou seja, que nessa ceia você possa dizer: Lashon Hará, Lashon Hará, que seja purificado toda a cidade, a casa e nação, que toda a praga que você disse, que você lançou nessa quarentena, caia por terra. 1 Pedro 2,4 diz: vós também como casa. Marcos 1,40 diz a história de um leproso. E preste bem atenção o que esse leproso faz. Ele se aproxima, meu irmão, ele não chega gritando, tampando a boca, imundo, imundo, mas ele diz: se tu quiseres, eu serei curado. Se tu quiseres, melhor dizendo, eu serei purificado. E Jesus tocou no leproso. Irmãos, eu creio que antes de Jesus tocar no leproso, a lepra saiu. Porque se ele toca no leproso, ele tinha que ir no sacerdote, e ele não foi. Então quando Jesus se aproxima, como está se aproximando nessa ceia, aqueles que estão imundos, aqueles que precisam, ele se aproxima, ele se prostra diante de Deus e fala: se tu quiseres, ó Deus, perdoe os meus pecados. E para terminar, ao invés de gritarmos então imundo, imundo, que possamos, ao invés de sermos pregadores, sermos restauradores de famílias, de casas, de nações. Nesses últimos dias, não podemos tirar o que traz ele de volta. O que, pastor? Quem come do pão e bebe do cálice permanece. Talvez você está desviado, meu irmão, talvez você está fraco na fé. Diga: Pai, eu creio que o Senhor possa me perdoar. E para terminar mesmo, esse ano é o ano de 5.780. Os judeus, entre o período até o dia 18 de setembro de 2020, estão comemorando o ano da boca. Começou agora dia 8, nessa quarta-feira, 8 de abril, e vai até o dia 16, o ano da Páscoa. Irmãos, meus tempos estão terminando. Que você possa ter uma ótima ceia, que você possa celebrar que você come do pão e bebe do cálice. Que Deus abençoe a tua vida.